Olá pessoal, eu sou o Beto, sou da Igreja Menonita Evangélica Nova Aliança e eu conheço o projeto Holy Hour através do pastor Nasser desde a primeira reunião. Frequento já há algum tempo, desde que esse projeto começou, um projeto muito legal, muito importante para nós, somos cristãos, homens cristãos, tem feito muita diferença na minha vida desde que começou, tanto na minha vida pessoal como na minha vida espiritual e profissional. É um projeto muito bacana, que não abrange só a sua vida espiritual, mas todas as áreas da tua vida. Um projeto assim que é de muita importância mesmo para você que é cristão. Se você não é cristão e tiver a oportunidade de estar vendo esse vídeo, venha conhecer esse trabalho. Um trabalho muito bacana, você não vai se arrepender. A gente espera vocês todas as segundas-feiras aqui no Castelo do Batel a partir das 18h30, sempre com uma palavra de ânimo, de incentivo e óbvio, dentro da palavra de Deus, que é o mais importante. Porque se não fosse através da palavra de Deus, não valeria a pena a gente estar aqui. E hoje eu faço parte dessa equipe de recepção e me sinto muito honrado, porque é uma coisa que toca você. Você tem que estar junto com a gente para você perceber. Só você assistir é legal, mas você estar junto e poder sentir a tua presença com a gente aqui vai ser muito legal. Está aberto o convite, venha que você não vai se arrepender. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Quando você viu na divulgação o mas, você pensou no quê? Não, no mas. No primeiro é o quê? Né? Tudo bem, mas o mas, você pensou no quê? No pregador qualquer, um canalha que vem aí falar algumas bobagens aí, né? Vai inventar alguma coisa, né? Ok. Uma das coisas, né, muito importantes que a gente faz quando a gente pretende discutir um pouco, né? Homem não se relaciona, é difícil, cara. Né? Você tem os 2, 3 com quem você fala, você não fala com outros. É difícil. Mulher junta, cara, mas, né? É impressionante, cara. Né? É diferente, é bem diferente. Né? Então eu pensei para a gente pensar um pouquinho, faz grupinho de 3 rapidinho e conversa sobre essas 2 perguntas. Não mais do que 1 minuto para cada um. Tá? Rapidinho, faz grupo de 3 aí, no máximo 3, rapidinho. Tá? Rapidinho, vira a cadeira aí, vira rapidinho, conversa. Bom, a parte boa da palestra já foi, tá? Daqui para adiante só vai piorar, porque essa participação, cara, sem brincadeira, eu era capaz de apostar que era um bando de mulher conversando, porque o fervo que deu aqui, né, é loucura, né? Que coisa de louco, tá? Parece que falta assunto entre a gente, só provocar 2 assuntos aqui, pô, o negócio pega fogo, cara, que loucura, tá? Bom, continuar, tá? Vocês vão ter que me engolir, mas, tá? Vamos pensar um pouquinho. Obviamente que isso vem lá de trás, não é de hoje. O nosso amigo Zagallo, lá em final de 97, a Copa América, por incrível que pareça, era contra a Bolívia. Tá? Ok, era na altitude de La Paz, toda aquela história, né? Foi ali. E eu pensei assim, era bom a gente ouvir o que o nosso amigo falou. E agora acabou! Brasil! Acabou! Vale um abraço de Zagallo.
Se abraçam ele e o Prima. Se abraçam os jogadores no campo. Aí Zagallo, o Brasil é campeão. Brilha outra vez a estrela do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Tá aí o Zagallo conquistando outro título inédito. Tino Marcos, parabéns a ele. Olá, como é que não? Dá pra falar sim. Ganhamos. Com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Zagallo, é uma das conquistas, é uma emoção parecida a uma conquista de um título mundial para você? Não, foi sensacional a vitória. Uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade. Daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam. Há quanto tempo você não se emociona assim, Zagallo? Deixa o Zagallo curtir a sua emoção. Tá muito emocionado o Zagallo, realmente, Galvão. Ronaldinho vem comemorar junto com a torcida. Ronaldinho, O gol do título. o gol do título com gás, com todo o gás para fazer aquele gol do título. Eu tô aguentando nem respirar, né? Falta ar, falta tudo. Acho que valeu todo o sacrifício. Foi um gol importante. Daí o que todos nós queríamos. E, bom, agora é só comemorar, né? Foi difícil mesmo suportar. Zagallo tinha seus motivos, estava reclamando de alguém ou de alguém. Eu não sei, ele nunca, que eu saiba, nunca divulgou. Uma hora num programa esportivo mais tarde ele diz, né? Quem sabe contra quem estou dizendo, né? Estou com raiva do pessoal e tal. Eu acho que deve ser algum pessoal da imprensa que não gostava da atuação dele, mas ele quis dizer, vocês vão ter que me engolir. Agora a pergunta, o que significa vocês vão ter que me engolir? O que o Zagallo, né, tanta gente depois disso andou falando, o que eles quiseram dizer com isso? O que está por trás? O que é isso aí? Tá? Eu acho que o cara está dizendo assim, ó, eu sou assim mesmo. Cara, quer, não quer, eu sou assim. Tá? Ou seja, eu sou em gesso, sou em concreto, se quer, é assim e não tem outro. Ou então, não vou mudar mesmo. É assim, aquilo que você vê, aquilo que você recebe, não tem chance. Tá? Ou então, não tenho nem motivos para mudar. Por quê? Eu já sou suficiente, eu me basto, eu sou o cara, não preciso mudar, eu sou e acabou. Tá? Ou seja, não quer a quem queira, não quer, né? Vá para procurar a tua turma, eu sei quem é, e você entende? Basicamente é isso aí. Tá? Não preciso de você, não preciso de ninguém, porque eu já sou autossuficiente. Em outras palavras, tá? Eu me basto. Conhece alguém assim? Tem muitos. Tá? Não é só Zagallo. Zagallo tem muitos discípulos por aí. Tá? Então, tem muita gente que diz, olha, não preciso de ninguém, eu vou fazer do meu jeito, não gostou, vá procurar a tua turma que eu vou continuar fazendo e não tem chance, cara. É assim que vai ser e é assim que sempre foi. Tá? Não foi sempre assim. Tá? Houve época onde a coisa foi diferente. Tá? E agora eu espero que nosso vídeo funcione. Você conseguiu conectar isso com alguma parte da Bíblia, não?
Veja quando começava, né? Tinha para todo mundo, você distribuía, estava todo mundo, daqui a pouco o cara que está distribuindo fica sem, outro contribui, está distribuindo, né? Aí daqui a pouco começa o egoísmo, aí daqui a pouco... Onde é que nós vemos isso? Comece lá as primeiras páginas da Bíblia, lembra? Que tinha tudo, tinha para todos, era suficiente, tá? Quando um não tem lá, contribui, você distribui, beleza. Mas daqui a pouco, capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que entra o pecado, entra aquela desgraça no mundo, e daí daqui a pouco, né? Não precisa ler muitos capítulos adiante. Capítulo 4, Caim mata Abel, uma bagunça que começa porque o egoísmo é do meu jeito, e se não quiser eu puxo a faca. Tá? E a faca tem a, né, questão de poder, toda, né, os lances, a luta de poder, a luta com armas, com manipulação, com tudo. Tá? E aí começa a bagunça. Tá? Muito bem. Termina todo mundo se dando as mãos e fazendo uma salada de fruta onde todo mundo pode participar outra vez. E você deve ter visto coisas parecidas acontecendo, por exemplo, quando tem campanha, né? Vamos fazer o amor ao próximo outra vez, né? Vamos pensar no próximo, vamos cuidar, né, da nossa natureza, campanhas da ecologia, se nós não cuidar daqui a pouco não vai ter mais para ninguém, assim por diante. Você escuta isso. Tá? E essas campanhas todas ajudam muito, não ajudam? Elas transformam as pessoas de dentro, não transformam? Tenho cá minhas dúvidas se elas funcionam. Por quê? Como é que você lida com o egoísmo lá de dentro? Como é que você lida com aquela vontade de... Né? Cara, não vai. Você pode até se forçar alguma coisa, você pode até alguma coisa, mas parece que lá dentro a gente não consegue resolver a questão. Se você voltar lá para trás, dentro da história, você vai ver que, né, nós temos aí a Idade Antiga, caímos na Idade Média, depois vem o Iluminismo. Tá? E a briga do iluminismo, né? O pessoal que estuda um pouquinho de filosofia, tem um pouquinho de noção, o pessoal está de saco cheio da igreja, porque a igreja na época manipula tudo. Né? Tudo gira ao redor da igreja, ou seja, toda a arte. Né? Tudo que é pintura, escultura, vai esculpir personagens da Bíblia. Toda a música é feita para a igreja. Né? Tudo que é literatura, tudo voltado para a igreja, ou seja, a igreja tem o poder. Aí... O pessoal começa com a ideia, né, o Descartes, né, penso, logo existo, né, aquelas coisas bacanas. Os alunos, né, na faculdade eles têm uma outra versão. Tá? Penso, logo existo, não é penso, logo desisto. Tá? Isso é a versão dos alunos, eu desisto mesmo. Tá? Mas o que é? A razão é que vai dominar a coisa. A igreja é um poder, agora a razão humana. Não aceite nada que foi dito para você, a não ser que você possa pensar. Então, começa uma fase que agora o pessoal diz, agora nós vamos resolver os problemas do mundo. E eu peguei uma citação para mostrar, né, eu cortei uns pedaços, só para a gente entender qual é a mentalidade deles. Veja o que eles dizem. Tá? Somos os primeiros a ter suficiente para criar novas possibilidades quase à vontade. Quando a gente tiver vontade. Podemos modificar o mundo físico e moldá-lo a nossos propósitos. Ou seja, temos cabeça, temos razão, nós vamos fazer a coisa acontecer. Criando novas possibilidades, estamos proporcionando mais opções. Ótimo. Tá? Com mais opções, mais oportunidades. Mais oportunidades, podemos ter mais liberdade. E com mais liberdade, podemos ser mais humanos. Amém, irmãos? Tá? Isso é. Tá? É isso, eu creio, que constitui a novidade de nossa época. Estamos reconhecendo que nossa capacidade tecnológica está literalmente repleta de uma promessa de uma nova liberdade, de uma dignidade humana ampliada e de uma aspiração ilimitada. Barbaridade. Tá? Os caras falaram um montão de coisa. Vem a pergunta. Será que o resultado que eles se propõem aqui atingiram? Pensa na idade da razão, tudo que produziu. Né? Avanço tecnológico, todas as coisas produziu tudo isso que eles prometeram, certo? Muito mais opção, muito mais liberdade, nós nos tornamos mais humanos, ou seja, mais amáveis uns com os outros, não é verdade? É bem? É bem? Quase. Ou um bocado, quase nada. Tá? É impressionante. Convide, né, filhos ou netos que vocês têm, adolescentes para sua casa, para um aniversário. Engraçado, cara. Os caras sentam 4, 5 no sofá e cada um com o seu... Né, smartphone ali, eles ficam, a conversa, a comunhão, um negócio impressionante entre eles. É um troço louco, cara. Tá? Não dá, é louco. Tá? O que aconteceu? Novas possibilidades mais humano. Tá? No mano a mano é difícil conversar, eles conseguem só conversar ali com o dedo. Né? Manipulando ali os smartphones conseguem. É isso. Bom, veja, a coisa não termina por aqui.
a conversa do iluminismo foi mais ou menos assim. Nós ainda não temos a solução para todos os problemas. Esse ainda era o ressaltado. Ainda não resolvemos o problema da pobreza. Nós vamos produzir em série, vamos ganhar muito mais, resolvemos o problema da pobreza. Nós vamos fazer pesquisa, nós vamos descobrir todas as causas dos vírus e assim, bactérias, vamos resolver todos os problemas. Ainda não chegamos lá. Tá? Cara, quando você hoje lê essa aspiração dele, você diz, mas onde é que eles estavam com a cabeça? Tá? Literalmente, parece que colocaram e puxaram a fiozinho ali. Né? Cara, não dá, porque é louco, não tem. Tá? Vem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o pessoal diz, acho que não é bem isso aí. Dentro de carona com esse iluminismo, veio uma outra filosofia bem interessante, né? Tá? Que foi o socialismo. O socialismo é construído em cima dessa mesma ideia, tá? Mas eles estão tentando corrigir os problemas que viram nesse iluminismo, nesse mundo capitalista louco. E para eles agora todas as análises que vai resolver a questão resolve ou se resume a questão financeira. Vamos fazer análise do financeiro, nós vamos resolver a questão. Então, todos são iguais. Cara, a ideia não vem do socialismo, vem da Bíblia. Tá? Tratar todo mundo com igualdade, uns aos outros que a gente vê, isso é 10. Né? Todos têm condições iguais. Vamos criar condições iguais para todo mundo. Cara, 10 fantástico. Tá? Tudo isso aí. Aí eles dizem, o mundo vai ser melhor com o que nós estamos criando. Bom, a tentativa foi boa. Tá? As ideias, os ideais foram fantásticos. Só que eles esqueceram um detalhe. Eles esqueceram do egoísmo, esqueceram do eu, do podre que está lá dentro. Tá? O meu pai ainda nasceu na antiga União Soviética, meu pai é fruto daquilo. Tá? Então você tinha que suprimir Deus de qualquer forma. Meu pai tinha 6 anos quando saiu de lá e ele conta, né? Então o professor chegou na turma para eles na escola perguntando, né? Então, alguém aqui crê em Deus? E meu pai levantou a mão, né? Não, eu creio, né? Então ore para o seu Deus mandar enviar bala para vocês. Tá? Aí ele diz, né? Pode fazer oração. Bom, meu pai fez oração, não aconteceu nada. Tá? Aí diz, agora vamos orar para o nosso partido socialista que vai nos enviar bala. Ele diz, literalmente dava para ouvir o pessoal correndo do lado de fora e jogando as balas pela janela para dentro. Tá? Esse tipo de coisa que precisa fazer a coisa funcionar. Nós vamos criar um mundo melhor. Bom, o ideal foi correto. Na prática, esqueceram que o ser humano é ruim. Que o egoísmo, ali, aquela faca continua existindo. Ou seja, tá? Tiveram que engolir o sistema. Até que o sistema não funcionou mais. Tá? Teoricamente, o socialismo é melhor do que o capitalismo. O problema é que ele esquece de lidar com o real que somos nós. Nós somos um bando de porcaria dentro de nós. E esse egoísmo, quando, cara, não consigo, eu puxo a faca, eu puxo outra coisa, eu faço acontecer para que eu consiga me dar melhor. Tá? Vocês vão ter que me engolir, fizeram a turma engolir isso aí por muitos anos. Muito bem. Veja o que diz alguém desse pessoal dessa época, já vou dizer quem é. Tá? Não deveis mais esconder a cabeça na areia das coisas celestiais, tire Deus fora. Não se esconda atrás de Deus e das coisas de Deus e Bíblia. Tá? Mas mantê-la livremente, cabeça terrena, que cria ela mesma o sentido da terra. O sentido da vida vem de nós, não vem de fora. Eu vou criar. Mas ainda com essa ideia louca de que o ser humano é bom, o ser humano vai criar coisa boa, o que perverte o ser humano é a sociedade em que ele vive, dá chance para ele, põe ele numa atmosfera, numa sociedade boa, vai criar coisa boa. Bom, talvez. O homem deve ser a medida de todas as coisas. Deve criar novos valores e pô-los em prática. Partindo da onde? Dele mesmo. Eu tenho razão, eu penso, eu sei o que é melhor para mim, eu vou fazer só o que for melhor para todos. Me engana que eu gosto, mas isso é o que gera toda essa situação que nós temos. Tá? E você não precisa ir muito longe. Vá para qualquer universidade, aí os professores vão, né? Estão buzinando isso para a gente, para nossos filhos, nossos netos. Isso aqui continua. Porque dentro da mentalidade deles o ser humano é bom. Mas, cara, olhe para si mesmo, você vai ver quão ruim a gente é. Tá? Quando você teve que falar alguma das travessuras que você fez aqui, cara, o riso foi fantástico. Se eu falasse agora, conte uma coisa boa que você fez para o outro. Puta, ia demorar, ia ser aquele silêncio, né? Puxa, deixa eu pensar um pouquinho, podia nos avisar um mês antes para a gente pensar um pouco, né?
travessura, cara, é muito 10. Tá? Coisa que se aprontou, a gente ama. Tá? Ou pegue um outro exemplo. Pessoal que mais acostumado à vida de igreja, quando o pessoal vai fazer, às vezes o testemunho na hora do batismo, na confissão de fé, na profissão de fé, que faz? Quando o cara começa a contar assim, bom, eu vivi uma vida torta, fui até na boca do inferno. Os caras dizem, conta mais. Legal, né? Conta mais, né? Que aí é bom, cara. Né? Aí quando o outro cabra vem lá e diz, mais ou menos assim, eu nasci num lar cristão. Puta, quer arrancar os cabelos. Diz, puta, vai ser muito chato esse troço. Né? Não acontece nada. Porque, cara, isso é nós. Né? Nós gostamos do emocionante, você entende? Da aprontada. Né? Se você diz que de repente resolveu seguir a Jesus, termina o testemunho na hora, porque depois é muito chato. É mesmo. Isso é nós, isso é a nossa natureza. Impressionante que o Nietzsche, que falou isso, ele foi um pouquinho adiante, dizendo o seguinte, cara, quando nós tirarmos Deus de fora, ele diz, vai acontecer a transvalorização de todos os valores, nós vamos virar o mundo de ponta cabeça. Ele falou isso faz 100 anos atrás e hoje nós estamos vendo o que ele falou. Por incrível que pareça, todas as coisas que Nietzsche falou, Nietzsche gostava de Jesus. Você não acredita. Ele não tem um livro onde ele diz que é, mas aqui e lá tem coisas que ele fala, ele gostava de Jesus, ele falava, você tem um cara autêntico que viveu é esse. O cara que amava de verdade é Jesus. Não esse faz de conta, mas o cara que amava de verdade. Ele diz, Jesus é o cara. Ele gostava demais de Jesus, Jesus é que chamava a atenção. O problema é que ele olhava para muita gente que supostamente se identificava com Jesus e na prática não tinha nada de Jesus. Esse era o problema. E isso foi a crítica violenta que ele faz, dizer, olha, tem que jogar fora Deus e tudo porque não está dando certo nada disso aí. Bom, isso tudo não precisa pensar longe, leva ao caos. Tá? Isso é uma loucura. Como assim? Cara, se ninguém muda nunca, tá? Vão ter que me engolir assim que eu sou, não vai mudar. Se ninguém muda, cara, é um terror. Já pensou se enquanto você vai numa padaria, o cara te trata daquele jeito, o cara não vai mudar nunca? Tá? O que vai acontecer? Tá? Cara, você não volta nunca mais lá e ninguém nunca mais. O cara vai morrer de fome. Tá? E você ainda vai pôr uma pedra no caixão do cara, que valeu. Tá? Tem mais aqui, quanto antes melhor. Ninguém melhora, cara. Tá certo, nós não somos aquelas coisas, mas, cara, se você tem chance de melhorar, ainda tem esperança, você não vai melhorar. Nunca. Tá? Aquilo que cara. Aquilo que você não faz de conta, mas na verdade quem você é, você não melhora nunca. Ou então, ninguém pode render mais. Você que tem uma empresa, alguma coisa, se contrata alguém, aquilo que ele rende no primeiro dia, ele vai render para sempre. Já pensou? Cara, é loucura, não dá para imaginar isso, não dá para nem ter negócio. Ou então, ninguém nunca jamais vai ser mais correto, mais amável, mais honesto, mais íntegro, nada. Tá? Vai ser tudo sempre a mesma coisa. Isso é loucura, a vida não é assim. Tá? Mas a gente acha que é. Pau que nasce torto? Cara, tem mudança ou não tem isso aí? Tá? Se você pensa, pau que nasce torto vai virar torto, então, cara, se você nasceu torto, é melhor enterrar, né? Quanto antes, melhor, porque vai fazer menos estrago. Tá? Então, comece a pensar, isso é louco, eu vou ter que me engolir. Calma aí, eu acho que não é bem isso aí. Tá? A sociedade não funciona assim. Tá? Por quê? Senão não tinha mais sociedade. Pensa um pouquinho na escola. O que acontece na escola? Bom, que tipo de coisa? O que é exigido? Pensa. Tá? Desde o maternal, vai caminhando as primeiras séries até faculdade, quem sabe pós-graduação. Veja que o nível de exigência vai mudando. Por quê? Porque as pessoas vão mudando. Se não mudasse, você exigia sempre a mesma coisa. Né? Aquela papinha na hora do intervalo para você. Né? Deu fome aí? Né? Aquela papinha, cara, não é desse jeito. Que tipo de atividade? Tá? Existem diversos estudos dentro da área de educação, por exemplo, né? Taxonomia de Bloom, por exemplo, quem lida com a coisa, que fala, olha, né? O nível mais básico é a repetição. Né? Depois da repetição, vai caminhando para análise, para síntese, para uma série de coisas, onde vai desenvolvendo a mente mais. Tá? E esse é o objetivo de todo mundo que é professor, levar o aluno a desenvolver. Se ninguém desenvolve, cara, não tem jeito. Ou o tipo de professor que você tem. Tá?
Então, se você pensar na série inicial que você tem, caminhando para depois, precisa ter uma mudança da mentalidade e da maneira de comunicar por causa da maneira que a pessoa capta. Então, isso é óbvio, acontece assim em todo lugar e seria ridículo se não acontecesse. Pensa agora, né, na tua família. Tá? Postura dos pais com filhos de diferentes idades. Tá? Então, veja. Na primeira infância, recém-nascido, a função de mãe, de enfermeira é absolutamente essencial. Por quê? Cara, nessa hora a criança precisa mais do amor e do carinho, do cuidado do que qualquer outra coisa. Você não chega a dar um montão de informação para a criança, ela não consegue processar. Então veja, é incrível, coisa que em uma fase você acha legal, depois você acha horrível. Por exemplo, quando a criança enche a fralda, no começo você acha maravilhoso. Tá? Se depois de 15 anos o cara ainda dá uma na... Bicho, daí tem alguma coisa errada aí, né? Vai procurar médico, alguma coisa. Né? Então, existe desenvolvimento, existe fase diferente e tem que ser assim. Tá? Então, tudo precisa seguir esse mesmo caminho. A questão da responsabilidade. Pense principalmente quem lida com adolescente ou tem filho adolescente. Tá? Você vai aumentando a liberdade junto à responsabilidade. Se a responsabilidade do filho, da filha diminui, você diminui também a liberdade, para aprender a ser responsável com a liberdade que tem. Isso faz parte desse educar e desse jogo que os pais têm com os filhos. Tá? Toda a questão, quando eles vão crescendo, veja, dependência completa quando nasce, para que crie uma interdependência. O que é? Eu preciso dele, ele precisa de mim. Vai chegar uma hora que os filhos saem de casa, ainda continua o relacionamento, continua a conversa, continua uma série de coisas. Mas veja, é todo um processo de caminhada que envolve mudança tanto dos filhos como dos pais em relação aos filhos. Vocês vão ter que me engolir, o cara diz, eu sou daquele jeito quando você nasceu e não muda nunca. É ridículo, não existe. Tá? Pense numa outra situação, pense no trabalho. Tá? O empregado é tão diferente. Tá? Eu que leciono, sei que tem aluno diferente. Um dia teve um dia que eu quase joguei a toalha para ser professor. Eu tinha um aluno ruim. Tá? Toda vez quando eu fazia a prova, ele tirava a nota na média para baixo. De vez em quando tinha que ajudar o cara para passar, porque não tinha jeito. Mas não tinha jeito meu. Aí um dia resolvi inventar. Falei, hoje não vamos fazer prova escrita, hoje vamos fazer prova oral. Putz, o cara acertou tudo. Tudo. Eu falei, mas não é possível. Como é que... Ele não conseguia escrever, não conseguia do cérebro até a mão dele até pôr no papel, não conseguia. Tá? Então, quando você lida com empregado, quando você lida com um aluno que é diferente, você precisa ajustar. Um precisa ser assim e outro assado. Se eu penso nos meus filhos, né, se eu trato os dois iguais, é a maior injustiça do mundo, porque um é tão diferente do outro, então eu tenho que tratar um desse jeito, o outro diferente, porque senão não vai. Tá? Então, isso tem a ver com, cara, vão ter que me engolir porque eu vou precisar me adaptar para ser o mais justo possível. A responsabilidade que vai crescendo no trabalho. O cara vem a primeira vez, não sabe, se vai passando mais responsabilidade, ele vai crescendo e quem sabe pode assumir posições mais importantes dentro do teu trabalho. E pode chegar ao ponto que o cara é mercenário, ou seja, ele paga para trabalhar, né? E depois ele se torna parceiro ou colaborador, onde você discute os planos da empresa com ele. Tá? Esse é o processo de caminhada, não só do empregado, mas do patrão com relação a... Então, é normal e precisa ser assim. Agora, vamos pensar na nossa caminhada espiritual. Tá? E talvez aí vale a pena a gente olhar um outro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Juan Fernandes e esse é o Just Fan Show. E finalmente o Brasil é ouro no futebol olímpico. Depois de ser escorraçado pela crítica, chegaram a falar que ele não tinha espírito olímpico só porque não quis dar entrevista. A imprensa também é f***, né? Mas o Neymar foi lá e conseguiu um título inédito pro futebol brasileiro. Vingamos o 7-1? Não
Não sei, acho que não, mas que importa? Foi legal pra caramba, ganhamos ouro, que maravilha! E por um segundo eu fiquei emocionado. Eu confesso que quando ele bateu o último pênalti, caiu de joelhos chorando, todo mundo abraçou ele, depois ele correu pra arquibancada, procurando onde tava a Bruna Marquezine. Eu fiquei emocionado. Me lembrou alguma coisa de Rock Balboa, sabe? Aquela emoção. Por um segundo, mas depois voltou tudo ao normal. Logo que ele foi saindo de campo, ele mandou um "vocês vão ter que me engolir" pro Galvão Bueno e a turminha dele, né? Que me fez rir. Eu confesso que eu dei risada, porque detonar o cara por causa de 2 jogos, chamar ele de quase que imprestável, porque não jogou bem, não quis dar entrevista, merecia um cala-boca. Mas depois aí vem o negócio da faixinha. Coloca a faixinha 100% Jesus. Recebe a medalha, aí vai, corre pra arquibancada e manda um belo vai tomar no pra um torcedor amendoim. Ah, que maravilha. É 100% Jesus mesmo. Sair correndo na direção da torcida e mandar tomar no top. É isso aí. Por que eles fazem isso, né? 100% Jesus. Eu duvido que Jesus fosse mandar alguém tomar no toba assim de graça. Não era aquela história de amar ao próximo, dar a outra face, mandar tomar no toba? Isso não é coisa de Jesus não, bicho. Tá mais pra 100% de Genésio. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários o que você achou do ouro do Brasil, do Neymar e da faixinha 100% Jesus. Se você é 100% Jesus, você manda tomar no... Tem muito crente que diz, vocês vão ter que me engolir, eu sou assim e acabou. Tá? Cara, não é assim. Não é assim. É verdade. Tá? É verdade que Jesus te recebe do jeito que você vem. Tá? Mas, cara, depois que você já tem caminhada com Jesus, você diz, Jesus, você vai ter que me engolir? Jesus diz, vai catar coquinho. Tá? Talvez Jesus não use a mesma expressão do Neymar, do toba, né? Mas é outra coisa, tá? Jesus vai falar outra coisa. Então, às vezes, nós pensamos que na caminhada com Jesus tudo é 880. De fato, tem coisas que são 880. Ou você quer seguir a Jesus ou você não quer. Só que criou-se em nós uma mentalidade mais ou menos a seguinte, tá? Se eu decidir seguir a Jesus, a partir de amanhã tudo está resolvido. Por exemplo, faz alguns anos, tinha uma campanha enorme aqui no estádio do Atlético, né? E quem estava dando a mensagem falou assim, venha para Jesus e imediatamente todos os seus problemas são resolvidos. Falei, mas que mentira, cara. Não é verdade. Por quê? Eu tenho hábitos errados, eu tenho vontades erradas, elas continuam comigo. Tá? Então, tem uma série de coisas que, cara, é dia a dia. Você diz sim para Jesus e não para o pecado. Você diz sim para Jesus e não para o pecado. É dia a dia. E você acha que agora tudo vai normal. Você vai crescendo assim no teu relacionamento e nunca tem... Cara, você volta e meia, erra um bocado. Às vezes você dá 3 passos para frente e dá 2 para trás. Às vezes até 2 para frente e 3 para trás. Isso acontece com a gente. Então, quando a gente começa a pensar em tudo 880, começa a dar aquele desespero e talvez você já encontrou pessoas na rua conversando e o cara já diz para você assim, já fui crente. Já fui crente. Porque daí não sei o que, fiz uma coisa, já me tiraram da ceia, já não sei o que, já não vou mais. Tá? Por quê? É 880. Ao invés de se nós pensarmos, olha, existe uma direção que eu estou tomando e eu quero continuar e sim, de vez em quando a gente dá uns passos para trás. Infelizmente, mas acontece. Então, comece a pensar, por exemplo, né? Vida ética, familiar, social. Você que resolveu seguir a Jesus, não é que a partir desse momento, por exemplo, tua família se tornou 100%. Tá? Cara, se eu pensar, né, na minha vida familiar, né, cara, quando a minha esposa me convida e diz, vamos ir no shopping, eu confesso que, você entende, me dá um êxtase enorme. Tá? Assim, não tem coisa melhor que eu possa imaginar do que ir no shopping. Shopping é tudo bom, é de Deus, cara. Shopping é maravilhoso. Tá? Eu vou, e vou calado. E até falo, que bacana, estou me esforçando. Tá? Mas, cara, mudar lá dentro não é muito fácil. Tá? Não é muito simples. Tá? Principalmente quando querem comprar roupa. Né? Então, cara, shopping já é bom porque eu deixo, né, minha filha, minha esposa na loja de roupa, eu vou
numa livraria ali, sento lá e depois de mais ou menos uma hora, falo, vou voltar para dar uma olhada se ainda estão lá. Né? Daí ainda estão, primeiro estão provando a primeira, né? Segunda muda de roupa, porque não ficou bom, não ficou... Bom, eu não entendo aquele mundo. Né? Mas veja, não é fácil. Tá? Vida familiar tem outros elementos, por exemplo, vida ética. Tá? Nosso país é complexo à beça. Você pensar na integridade com leis, tudo é dificílimo. Agora, se você pensar só tudo ou nada, eu posso dizer, mais ou menos com certeza, que 95% aqui vão dizer nada. Mas, cara, dá para você caminhar, você diz, ainda não consigo tudo, mas caminho na direção. Não vou lucrar, né? Mas eu quero caminhar, quero cada vez ser mais ético. Tá? Se você, por exemplo, tem dificuldade com mentira, tem dificuldade com uma série de outras coisas, você diz, cara, quero seguir a Jesus, vai ter recaída? É possível que tenha. Mas não tire de alvo para onde você quer andar. Então, é uma necessidade. Aí você diz, então todo mundo é mais ou menos? Sim e não. Existe uma decisão, eu quero seguir. Eu quero, você entende? Me ajude. Mas nós temos que contar com recaída. Então, se não é 8,80, talvez seja 45. E de 45 vai para 50, e vai para 55, e assim por diante. Então, essa questão de com Cristo é uma caminhada, não só uma decisão. E aí vem a pergunta complexa. Quem é responsável pelo crescimento meu? Tá? E esse é um dos grandes problemas que nós, né, um grupo como esse tem. Porque minha igreja também, porque o meu pastor, porque o padre, porque não sei o que, não estão ensinando direito, então minha vida espiritual... Cara, se você é recém-nascido, você pode usar essa desculpa. Tá? O recém-nascido está deitado ali, tá? E se a mãe não alimenta, se ninguém pega a criança, ela morre. Concordo. Mas, cara, você tem 15 anos, tem 20 anos, tem 25 anos, está deitado ainda no berço e diz, ninguém me alimenta? Pare. Pare. E a pergunta que vem para mim e para você é, você consegue olhar no último ano, os últimos 6 meses, e diz, cara, houve desenvolvimento na minha vida com Deus? Estou gostando mais das coisas de Deus, estou gostando menos, estou amando mais, né, as coisas de Deus e estou deixando menos o pecado, estou tendo mais paciência em casa com a família, estou buscando mais ser ético. Está havendo mudança? Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Porque converse com qualquer médico, o que não cresce morre. O que não cresce morre, enterra. Tá? Então, eu e você não podemos culpar o outro. Você é responsável. Você não caminha, você não cresce. Você está morrendo. Tem que enterrar. Está fedendo já. Então, veja. Decidir seguir a Jesus é uma coisa. Agora, essa caminhada é outra. Por exemplo, né? Agora eu vou pegar no pé pesado aí. Né? Eu acho um absurdo. Tá? Que nós temos que ter praticamente toda semana o cara vem aqui, pelo amor de Deus, ponha um dinheiro na caixinha. Cara, isso é de matar. Sabendo que boa parte de nós somos pessoas que frequentam a igreja, que temos caminhada com Cristo, você diz, eu vou comer de graça e que alguém que pague, alguém que se dane o mundo? Me desculpe. Tá? Não é suportável. Tá? Demonstra que você está deitado ainda no berço. Tá? Pode jogar comida aí dentro. Não dá. Tá? Vai crescer quando? Você não tem condição, ninguém está pedindo, ninguém está exigindo, mas, cara, você está comendo, você ia comer em casa igual. Tá? Outra situação, pegue 1.000, né? Pegue a questão do estacionamento, que sempre é um problema. Né? Pegue outras situações, né? A gente reclama dos políticos, mas a questão da honestidade e tal, ela está nos pequenos aspectos. Tá? Então, você acha alguma coisa na rua, você acha que lá alguém bobeou, você tem condição de ajudar alguém, você deixa passar. Então, isso tem a ver com crescimento. Você decidiu seguir a Jesus, mas fica deitado esperando a coisa acontecer? Não pode ser assim, e não mesmo. Tá? Vocês vão ter que me engolir ou eu preciso crescer, cara? Eu preciso tomar uma postura diferente. Vocês vão ter que me engolir, eu digo assim, eu já cheguei no limite, daqui não acontece mais nada. Diz, não, cara, não é possível que minha esposa tem que aguentar o cara com quem ela casou faz 20 anos atrás. Tá? Se eu não melhorei nesse processo, cara, tem muita gente que andou melhorando, aí ela talvez já devia ter me abandonado faz muito tempo. Tá? Então, ninguém é obrigado. Tá? Pensa numa outra situação. Eu sou assim mesmo. Ou você diz,
cara, Deus, me ajuda a crescer. Me ajuda a deixar de lado. E aqui entra, tá, alguns dos elementos que talvez a gente precisaria desenvolver mais aqui dentro. O que eu quero dizer? Ok, Deus quer ajudar, mas muitas vezes Deus ajuda, não assim, mas Deus ajuda na horizontal, através de um colega com quem você está. E talvez a gente precisaria pensar em maneiras de nos relacionar, fora contar travessura aqui em 3 minutos. Tá? Por exemplo, Fabrício lá é ciclista, tem mais ciclista aqui. Talvez o Fabrício diz, olha, vou montar uma... o pessoal do Holy Hour que quiser, vamos fazer um sábado, um domingo, vamos fazer um passeio. Talvez tem 4, 5 aqui, diz, cara, isso aqui me interessa, aí forma relacionamento. Certamente deve ter pelo menos 20 aqui que participam nessas corridas de 6, 10 quilômetros de fim de semana. Junto essa turma começa a se relacionar e começa a chamar um ou outro que não participa, porque simplesmente convidar alguém para vir participar sem se relacionar não vai dar muito certo. Então, eu preciso mudar, Deus me ajuda a crescer, Deus ajuda a que eu saia desse buraco. Ou então... mudar vai custar caro. Cara, custa muito. É verdade. Mas talvez, cara, por que as pessoas precisam te aturar? Ah, porque eu estou pagando. Ok, então é uma situação diferente. Mas se você não estivesse pagando, o cara te mandava para aquele lugar vezes 5. Tá? Então, você precisa crescer. O seu empregado, o seu vizinho precisa ter uma relação com você que ele olha para você e diz, cara, eu admiro você. Precisa ter alguma coisa, você precisa e eu preciso crescer nesse relacionamento. Senão, estou no berço ainda deitado. Mais uma. Tá? Levar vantagem em tudo ou lembrar do que Jesus falou. É dando que você recebe. Lembra que é diferente? Veja, essa última frase de Jesus é o maior absurdo do mundo, porque não faz sentido. É recebendo que você recebe. Esse é o português correto. Quando você começa a se doar, quando você começa a participar na vida de outros, de repente você vê que você é o maior beneficiado. Por exemplo, tem gente que está envolvido com a igreja, resolve, né, cuidar das crianças, né, cuidar do berçário, dar uma ajuda aqui, ajuda ali, ou um grupo na sua casa, abrir a sua casa para um grupo, uma célula, alguma coisa, e daqui a pouco você vê, puxa, cara, eu que estou sendo abençoado, eu que estou recebendo. Pois é isso. Só que a nossa cultura toda nos empurra para levar vantagem em tudo. Se eu posso, de alguma forma, passar a perna em alguém, eu estou por cima. Eu estou lucrando com isso. Tem a ver com crescimento na nossa caminhada com Deus. Tá? Ok, eu andava numa direção, eu digo, eu quero Jesus me ajuda. Agora, é todo o processo de caminhada rumo a ser igual a Jesus. É esse processo de amadurecer, de me tornar aquilo que Jesus quer que eu seja. Veja, a sociedade nos empurra num sentido e Jesus quer nos indicar no outro. Dá uma olhada. É você? O que acontece quando você vê um anão? Você diz, cara, tem alguma coisa desproporcional. Por quê? O rosto parece de adulto, mas o corpo não bate. Tá? O rosto é, né, quase o corpo é meio tênis do outro ali. Tá? Tem alguma coisa que não está certo. É você que está olhando no espelho? Ou seja, pelo tempo de conhecimento que você tem de Deus, de igreja, dessas coisas, você já devia estar ali longe e você ainda está deitado no berço, é isso? Tá? Quem olha para você diz, tem alguma coisa errada? Nossa caminhada com Deus, você que está só começando, você que diz, cara, não sei direito. Tá? Cara, o preço é esse. O preço é se tornar como Jesus. O preço é caminhar na direção de Jesus. Tá? É difícil? Custa. Custa tudo que você tem, tudo que você é. O Douglas já falou isso no começo. Esse é o processo. Mas vale a pena. Você vai descobrindo que é dando que você recebe. Investindo no outro é que de repente você é transformado. E essa é a minha oração para você. Tá? Que na minha vida, na tua vida, a gente comece a intencionalmente buscar ser como Jesus. E não simplesmente deixar a coisa acontecer, diz, está deitado no berço. Cara, não é desse jeito. Eu queria incentivar você fortemente. Tá? Você foi tocado por alguma coisa, você diz, cara, né? Se a gente voltasse no slide anterior, cara, uma dessas aqui, isso aqui mexeu comigo, preciso mexer em alguma coisa. Esse pessoal que está com os coletes aí, eles estão loucos para conversar com você.
Tá? Eles estão aí no fundo, estão espalhados por aí. Quer conversar comigo, com outros, né? O Douglas está aí. Procure alguém para conversar. Diz, cara, a coisa, eu estou desse jeito já faz 5 anos, não cresço nada, eu preciso, me ajuda, me cobre, me ajuda a caminhar, a dar um passo para frente. Eu e você precisamos, porque quem não cresce, morre, fede, precisa enterrar. Vamos orar? Deus nos ajuda. Nós, por natureza, tendemos para a inércia. Queremos sentar, deitar e esperar que alguém encha nossa boca de comida, de preferência que a gente até ainda possa dizer o sabor que a gente quer. Mas não é desse jeito. Tá? O Senhor nos aceita do jeito que nós somos, mas o Senhor dá um pontapé no traseiro e diz, vamos crescer, vamos caminhar. Dá com que isso possa ser realidade na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Tá? Que a gente possa ver crescimento, a gente possa ver envolvimento na vida do outro e não só sentar e dizer, ó, hoje não estava muito bom, hoje também o lanche não estava isso, não estava aquilo, mas que o foco passa a ser o outro, passa a ser investir na vida do outro, crescer para poder investir no outro. Isso é utópico, isso é loucura sem a ajuda do Senhor. Precisamos desesperadamente do Senhor. Deus, nos ajuda. Jesus, esteja diante de nós como nosso modelo e nos dá força para te seguir a cada dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.